Fala, fiel torcedor! Uma bomba acaba de explodir no mundo do futebol e ela tem o nome de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do nosso amado Corinthians. Preparem-se, porque o que eu vou contar agora é de deixar qualquer um de cabelo em pé, com o sangue fervendo nas veias e o coração batendo mais forte que tambor na arquibancada em dia de clássico. É uma história que mistura traição, abuso de poder e uma falta de respeito tão grande que faz a gente se perguntar até onde vai a ousadia de quem deveria proteger o nosso timão. O portal da TV Globo soltou nesta terça-feira, dia 22, uma revelação que é puro veneno para os bastidores do futebol brasileiro. E eu vou te contar tudo com cada detalhe sórdido para você não desgrudar os olhos dessa tela até o final. Imagine a cena: Duílio Monteiro Alves, o homem que já esteve no comando do Corinthians, o clube que é a nossa vida, o nosso orgulho, usando o cartão corporativo do clube como se fosse o próprio bolso. Isso mesmo, torcedor! Segundo o Globo, ele gastou uma fortuna em compras pessoais, coisas que não tem nada a ver com o dia a dia do Corinthians. E não é pouca coisa não, estamos falando de 86 e 524,62 em gastos que foram parar em notas fiscais e cupons entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023. E o que ele comprou com esse dinheiro que deveria ser do clube? Prepare-se, porque essa lista é de cair o queixo. Cerveja, cigarro e, pasmem, remédio para disfunção erétil. Sim, torcedor, você ouviu direito. Tadalafila, aquele medicamento que todo mundo sabe para que serve, comprado com o cartão do Corinthians. É um tapa na cara de cada um de nós que já deixou o salário, o suor e a voz por esse clube. Mas calma, que a coisa fica ainda mais escandalosa. Esses documentos não são boatos de bar, não são fofocas de redes sociais. O portal Globo foi atrás da verdade e verificou cada nota, cada cupom fiscal no site da Secretaria da Fazenda. Tudo autenticado, tudo com o selo de é real. São provas concretas, torcedor, de que o dinheiro que deveria estar indo para reforçar o elenco, pagar as contas ou investir na base estava sendo torrado em coisas pessoais. E o pior, a maior parte desses pagamentos foi feita para um lugar chamado Oliveira Mini Mercado, que fica registrado num endereço residencial no Jardim Ângela, em São Paulo. E adivinha só? Esse endereço nunca teve um mercado de verdade? Isso mesmo, é uma casa, não uma loja. O que isso quer dizer? Que pode estar rolando um esquema de notas frias, uma jogada para tentar esconder esses gastos absurdos? É de gelar a espinha só de pensar. Vamos aos números, porque eles são de tirar o fôlego. Em apenas 36 dias, entre setembro e outubro do ano passado, foram 176 compras com o cartão corporativo do clube. Isso dá quase 5 compras por dia, torcedor. E o total, como eu já disse, chega a 86.524,62. Para um clube que vive apertado, que precisa contar cada real para não afundar em dívidas, esse valor é uma afronta, um desrespeito sem tamanho. E o que estava sendo comprado? Cerveja gelada para relaxar, cigarro para fumar nas horas vagas e remédio para disfunção erétil para resolver problemas que, convenhamos, não tem nada a ver com o Corinthians. É como se o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente coloca no clube comprando ingresso, camisa, pagando mensalidade de sócio, tivesse virado o caixa pessoal do Duílio. E o que ele tem a dizer sobre isso? Duílio nega tudo, torcedor! Em uma nota oficial enviada ao Globo, ele jura de pés juntos que não reconhece a planilha que foi vazada, que nunca viu esse documento na vida. Ele diz que só tomou conhecimento disso por imagens que rolaram nas redes sociais e que durante a gestão dele nunca aprovou nem recebeu pagamentos desse jeito. Ele vai mais longe. Questiona a autenticidade das provas, diz que os documentos podem ter sido manipulados por perfis anônimos com interesses políticos. Segundo ele, pediu ao Corinthians acesso aos documentos oficiais para se defender, mas o clube não liberou. É uma tentativa de jogar fumaça na história, de desviar o foco. Mas será que isso cola? Os documentos foram checados no site da Secretaria da Fazenda, torcedor? E o relatório com esses gastos passou pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação do Clube em 2023 com ressalvas e depois foi aprovado pelo Conselho Deliberativo? Então como é que ele explica isso? Mas tem mais, porque a história fica ainda mais suja.
Algumas dessas notas fiscais trazem o nome e o CPF do próprio Duílio Monteiro Alves e de um cara chamado Denilson Grilo, mais conhecido como Carioca, que era o motorista dele. Isso é a prova de que essas compras eram pessoais, torcedor, não tinha nada de despesa do clube nisso. E olha só esse detalhe, o relatório mostra que 80 mil reais foram adiantados para a presidência e os 6.524,72 que sobraram foram pagos em espécie em 3 datas diferentes em outubro de 2023. Sabe o que é mais curioso? Esse valor de 6.524,62 seria exatamente o que o Duílio tinha direito a receber de volta como reembolso. Coincidência? Ou será que era uma tentativa de acertar as contas e esconder o rombo? E a coisa não para por aí. O Corinthians registrou um boletim de ocorrência recentemente por causa do sumiço de documentos sigilosos, depois que faturas da gestão do Duílio e do antecessor dele, André Sanches, começaram a vazar. A diretoria do clube acha que rolou um crime, uma subtração criminosa, e está investigando isso com base na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código Penal. Isso quer dizer que tem uma bomba atrás da outra, explodindo no Parque São Jorge, e o Duílio está no meio desse fogo cruzado. Será que ele vai conseguir sair dessa sem se queimar? Mas espera, que eu ainda não te contei tudo. Além dessas compras já absurdas, tem mais denúncias rolando. Dizem que o Duílio usou o cartão corporativo para pagar churrasco, viagens, hotéis de luxo, delivery, vinhos caros e até um saque de 80 mil reais em dinheiro vivo. Isso enquanto o clube estava no vermelho, devendo até as calças, sem grana para pagar salário de jogador em dia ou para trazer reforços de peso. É um escárnio, torcedor, uma falta de vergonha que não cabe em palavras. E sabe o que torna isso ainda mais revoltante? O Duílio veio pro Corinthians de graça, por questões contratuais, e o salário dele era baixo. Isso mesmo, ele não ganhava uma fortuna para justificar esses gastos todos. Então por que raios ele precisava meter a mão no dinheiro do clube? Era ganância? Era descaso? Ou era só para aproveitar o poder enquanto dava? Agora pensa no impacto disso tudo na imagem do Corinthians. O clube que já está lutando para se reerguer dentro de campo, que já enfrenta críticas por resultados e por dívidas, agora leva mais esse golpe. A reputação do Timão está sendo arrastada na lama por causa de um ex-presidente que, em vez de cuidar do nosso legado, estava preocupado com cerveja, cigarro e remédio para disfunção erétil. Como é que fica a relação com os patrocinadores, que não querem ver o nome deles ligados a esse tipo de escândalo? E os jogadores que dão o sangue em campo, como é que eles se sentem sabendo que o dinheiro que poderia estar no bolso deles estava sendo gasto assim? E nós, torcedores, que somos o coração do Corinthians, como é que a gente lida com essa traição? Porque é isso que isso é, torcedor, uma traição! Cada real que o Duílio gastou com o cartão do clube foi um real tirado da gente, da nossa paixão, da nossa história. É como se ele tivesse pegado o nosso amor pelo Corinthians e jogado no lixo. Tudo para bancar uma vida de regalias que ele não tinha direito. E isso não pode ficar assim, não pode passar em branco. Se essas acusações forem provadas, o Duílio Monteiro Alves tem que ser punido com todo o rigor da lei e com todas as sanções que o clube puder aplicar. Não dá pra deixar um ex-presidente sair ileso depois de uma sacanagem dessas. Mas sabe o que é mais triste? Isso não é novidade no futebol brasileiro. A gente já viu outros clubes passando por escândalos parecidos, com dirigentes desviando grana, usando o dinheiro das instituições para proveito próprio. Só que isso não torna o caso do Corinthians menos grave, não. Pelo contrário, mostra que está na hora de mudar, de exigir mais transparência, mais seriedade na gestão dos clubes. O Conselho Deliberativo do Corinthians precisa investigar isso a fundo, analisar cada documento, ouvir cada testemunha, trazer a verdade para a luz. A gente merece saber o que aconteceu e quem vai pagar por essa bagunça. E por falar em investigação, a torcida organizada Gaviões da Fiel já está se mexendo. Eles marcaram um protesto para quinta-feira, no Parque São Jorge, contra o grupo político Renovação e Transparência, que inclui o Duílio e o André Sanches. Os torcedores estão com sangue nos olhos, exigindo explicações, cobrando justiça, e não é pra menos. A gente não aceita que o Corinthians vire moeda de troca, que vire um brinquedo nas mãos de quem só quer se dar bem.
O Timão é nosso torcedor e ninguém tem o direito de manchar essa camisa? Em meio a esse caos todo, é bom lembrar que o Corinthians é maior que qualquer um. Maior que o Duílio, maior que o Andrés, maior que qualquer escândalo. O clube tem uma história de glória, de títulos, de uma torcida que não abandona nunca. E é por isso que a gente tem que superar essa crise, trazer o foco de volta para o futebol, para as vitórias, para as alegrias que só o Timão sabe dar, mas para isso acontecer, a verdade tem que vir à tona, os culpados têm que ser punidos e o clube tem que se blindar para nunca mais passar por uma vergonha dessas? E você, torcedor, o que acha disso tudo? Será que o Duílio vai conseguir provar que é inocente? Ou será que as provas vão esmagar ele de vez? Será que o Corinthians vai sair mais forte dessa? Ou vai carregar essa mancha por anos? Deixa sua opinião aí nos comentários, compartilha esse vídeo com todo corintiano que você conhece, porque essa história tá longe de acabar. Fiel torcedor, a gente não desiste nunca e juntos a gente vai lutar por um Corinthians mais limpo, mais justo e mais vitorioso. Porque o nosso amor pelo Timão é eterno e ninguém mesmo vai nos tirar isso. Fala, fiel torcedor! Uma bomba acaba de explodir no mundo do futebol e ela tem o nome de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do nosso amado Corinthians. Preparem-se, porque o que eu vou contar agora é de deixar qualquer um de cabelo em pé, com o sangue fervendo nas veias e o coração batendo mais forte que tambor na arquibancada em dia de clássico. É uma história que mistura traição, abuso de poder e uma falta de respeito tão grande que faz a gente se perguntar até onde vai a ousadia de quem deveria proteger o nosso Timão. O portal da TV Globo soltou nesta terça-feira, dia 22, uma revelação que é puro veneno para os bastidores do futebol brasileiro. E eu vou te contar tudo com cada detalhe sórdido para você não desgrudar os olhos dessa tela até o final. Imagine a cena: Duílio Monteiro Alves, o homem que já esteve no comando do Corinthians, o clube que é a nossa vida, o nosso orgulho, usando o cartão corporativo do clube como se fosse o próprio bolso. Isso mesmo, torcedor! Segundo o Globo, ele gastou uma fortuna em compras pessoais, coisas que não tem nada a ver com o dia a dia do Corinthians. E não é pouca coisa não, estamos falando de 524,62 em gastos que foram parar em notas fiscais e cupons entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023. E o que ele comprou com esse dinheiro que deveria ser do clube? Prepare-se, porque essa lista é de cair o queixo. Cerveja, cigarro e, pasmem, remédio para disfunção erétil. Sim, torcedor, você ouviu direito. Tadalafila, aquele medicamento que todo mundo sabe para que serve, comprado com o cartão do Corinthians. É um tapa na cara de cada um de nós que já deixou o salário, o suor e a voz por esse clube. Mas calma, que a coisa fica ainda mais escandalosa. Esses documentos não são boatos de bar, não são fofocas de redes sociais. O portal Globo foi atrás da verdade e verificou cada nota, cada cupom fiscal no site da Secretaria da Fazenda. Tudo autenticado, tudo com o selo de é real. São provas concretas, torcedor, de que o dinheiro que deveria estar indo para reforçar o elenco, pagar as contas ou investir na base estava sendo torrado em coisas pessoais. E o pior, a maior parte desses pagamentos foi feita para um lugar chamado Oliveira Mini Mercado, que fica registrado num endereço residencial no Jardim Ângela, em São Paulo. E adivinha só? Esse endereço nunca teve um mercado de verdade? Isso mesmo, é uma casa, não uma loja. O que isso quer dizer? Que pode estar rolando um esquema de notas frias, uma jogada para tentar esconder esses gastos absurdos? É de gelar a espinha só de pensar. Vamos aos números, porque eles são de tirar o fôlego. Em apenas 36 dias, entre setembro e outubro do ano passado, foram 176 compras com o cartão corporativo do clube. Isso dá quase 5 compras por dia, torcedor. E o total, como eu já disse, chega a 86.524,62. Para um clube que vive apertado, que precisa contar cada real para não afundar em dívidas, esse valor é uma afronta, um desrespeito sem tamanho. E o que estava sendo comprado? Cerveja gelada para relaxar, cigarro para fumar nas horas vagas e remédio para disfunção erétil para resolver problemas que, convenhamos, não tem nada a ver com o Corinthians.
É como se o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente coloca no clube comprando ingresso, camisa, pagando mensalidade de sócio, tivesse virado o caixa pessoal do Duílio. E o que ele tem a dizer sobre isso? Duílio nega tudo, torcedor. Em uma nota oficial enviada ao Globo, ele jura de pés juntos que não reconhece a planilha que foi vazada, que nunca viu esse documento na vida. Ele diz que só tomou conhecimento disso por imagens que rolaram nas redes sociais e que durante a gestão dele nunca aprovou nem recebeu pagamentos desse jeito. Ele vai mais longe, questiona a autenticidade das provas, diz que os documentos podem ter sido manipulados por perfis anônimos com interesses políticos. Segundo ele, pediu ao Corinthians acesso aos documentos oficiais para se defender, mas o clube não liberou. É uma tentativa de jogar fumaça na história, de desviar o foco. Mas será que isso cola? Os documentos foram checados no site da Secretaria da Fazenda Torcedor? E o relatório com esses gastos passou pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação do Clube em 2023 com ressalvas? E depois foi aprovado pelo Conselho Deliberativo? Então como é que ele explica isso? Mas tem mais, porque a história fica ainda mais suja. Algumas dessas notas fiscais trazem o nome e o CPF do próprio Duílio Monteiro Alves e de um cara chamado Denilson Grilo, mais conhecido como Carioca, que era o motorista dele. Isso é a prova de que essas compras eram pessoais, torcedor, não tinha nada de despesa do clube nisso. E olha só esse detalhe, o relatório mostra que 80 mil reais foram adiantados para a presidência e os 6.524,72 que sobraram foram pagos em espécie em 3 datas diferentes em outubro de 2023. Sabe o que é mais curioso? Esse valor de 6.524,62 seria exatamente o que o Duílio tinha direito a receber de volta como reembolso. Coincidência? Ou será que era uma tentativa de acertar as contas e esconder o rombo? E a coisa não para por aí. O Corinthians registrou um boletim de ocorrência recentemente por causa do sumiço de documentos sigilosos, depois que faturas da gestão do Duílio e do antecessor dele, André Sanches, começaram a vazar. A diretoria do clube acha que rolou um crime, uma subtração criminosa e está investigando isso com base na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código Penal. Isso quer dizer que tem uma bomba atrás da outra, explodindo no Parque São Jorge e o Duílio está no meio desse fogo cruzado. Será que ele vai conseguir sair dessa sem se queimar? Mas espera, que eu ainda não te contei tudo. Além dessas compras já absurdas, tem mais denúncias rolando. Dizem que o Duílio usou o cartão corporativo para pagar churrasco, viagens, hotéis de luxo, delivery, vinhos caros e até um saque de 80 mil reais em dinheiro vivo. Isso enquanto o clube estava no vermelho, devendo até as calças, sem grana para pagar salário de jogador em dia ou para trazer reforços de peso. É um escárnio, torcedor, uma falta de vergonha que não cabe em palavras. E sabe o que torna isso ainda mais revoltante? O Duílio veio pro Corinthians de graça, por questões contratuais, e o salário dele era baixo. Isso mesmo, ele não ganhava uma fortuna para justificar esses gastos todos. Então por que raios ele precisava meter a mão no dinheiro do clube? Era ganância? Era descaso? Ou era só para aproveitar o poder enquanto dava? Agora pensa no impacto disso tudo na imagem do Corinthians. O clube que já está lutando para se reerguer dentro de campo, que já enfrenta críticas por resultados e por dívidas, agora leva mais esse golpe. A reputação do Timão está sendo arrastada na lama por causa de um ex-presidente que, em vez de cuidar do nosso legado, estava preocupado com cerveja, cigarro e remédio para disfunção erétil. Como é que fica a relação com os patrocinadores, que não querem ver o nome deles ligados a esse tipo de escândalo? E os jogadores que dão o sangue em campo, como é que eles se sentem sabendo que o dinheiro que poderia estar no bolso deles estava sendo gasto assim? E nós, torcedores, que somos o coração do Corinthians, como é que a gente lida com essa traição? Porque é isso que isso é, torcedor, uma traição! Cada real que o Duílio gastou com o cartão do clube foi um real tirado da gente, da nossa paixão, da nossa história. É como se ele tivesse pegado o nosso amor pelo Corinthians e jogado no lixo. Tudo para bancar uma vida de regalias que ele não tinha direito. E isso não pode ficar assim, não pode passar em branco. Se essas acusações forem provadas, o Duílio Monteiro Alves tem que ser punido com todo o rigor da lei e com todas as sanções que o clube puder aplicar. Não dá para deixar